Minha gente do céu! Mas é mesmo, eu tô falando sério. Esse novo capítulo de Book of Stray Dogs vai dar no que falar. Pois a gente esperava de que a gente veria uma conclusão meio que para os personagens, meio que após esse caos que foi a decadência do anjo. E o nosso querido Kafta Sagiri resolve responder desse jeito. Foda-se! Minha gente, bem-vindos a mais um capítulo de Book of Stray Dogs. E minha gente do céu, esse é o capítulo que encerra a primeira parte da história. Pois a parte 2 só vai vir depois do hiato. E eu tô mal respirando com esse capítulo e eu tenho a ciência que ainda há uma parte 2. Os próximos meses vão ser muito turbulentos pra nós. Invincible. E finalmente eu trago pra vocês o último capítulo da primeira parte de Book of Stray Dogs. O capítulo começa onde terminou o anterior e meio que a gente vai meio que no foco no Fukuchi. A Teruko já chega e ela chega chorando porque o Fukuchi tá cometendo seppuku para salvar o mundo por causa do poder do Fyodor. E ela se segura no Fukuchi e pergunta como ela poderá seguir em frente sem ele. O Fukuchi decide deixar os cães de caça para Teruko e deixa a justiça nas mãos dela. E a menina só chora mais, achando essa situação injusta e cruel, pois ele não poderia deixar ela ir junto com ele. Oh, querida, não incentiva um creepo Shinjo. Nisso, um carro chega e sai o Fukuzawa. Ele vê o que aconteceu e nisso ele decide só respirar fundo e meio que ele vai em direção do Genichiro e pergunta se ele precisa de uma mão. O Fukuchi fala que não precisa, pois se o Fukuzawa matá-lo, ele recanará. Fukuzawa acha o Fukuchi um tolo. E o Fukuchi, é mesmo? Sua paixão fervorosa é meio que ultrapassa justamente a minha. E aí, o Fukuzawa toca no Fukuchi e fala: pode descansar. Quando acordar, vamos se meter em problema, como nos velhos tempos. E esse é um dos únicos momentos que o Fukuzawa tava sorrindo, só que era um sorriso triste. E nisso temos lembrancinhas meio que envolvendo o mini Fukuzawa e o mini Fukuchi. E foi assim, com essas lembranças, que o Fukuchi, enfim, parte de uma dessa para melhor. Com a Teruko chorando muito e o Fukuzawa meio que derramando uma lágrima. Só que não para por aí, pois começa a chover e sai mais alguém meio que do carro, que é o Tetsu. O Tetsu vê o que aconteceu e ele vai em direção meio que ao capitão. Só que o Giorno o impede. O Tetsu meio que tenta pedir pro Giorno soltá-lo, pois ele não queria que as coisas terminassem assim. E a gente vê o Tetsu também chorando. E minha nossa, eu já esperava que a Teruko ficasse totalmente arrasada com a morte do Fukuchi. Mas eu não esperava isso do Tetsu ou do Giorno, já que esse, com certeza, no fundo, esse aí deve estar triste. O que mostra que os cães de caça realmente se importavam um com o outro. Até mesmo o Rampo sente pena do Fukuchi. E foi com essas lágrimas e essa chuva que toda a confusão da decadência do anjo acabou-se. Tudo em Yokohama volta ao normal. Mas isso não quer dizer que tá tudo bem.
Daí a gente vê meio que o Atsushi andando nas ruas e aí tá com roupinha nova, ainda bem, porque eu achava que o menino tivesse uma peça de roupa. E aí a gente vê que a agência ainda tá levando dificuldades, meio que por conta das consequências da decadência do anjo. E como a página foi literalmente queimada, agentes e detetives amados encaram meio que um longo julgamento para provar sua inocência em uma batalha meio que pela percepção pública. E por conta disso, a agência é temporariamente fechada até que a solução seja meio que achada. Mas não é só a agência que tá na pior, a máfia do Poto também. Tanto que a gente vemos que todos os membros da agência ainda estão na agência. Ou seja, o Mori ainda não escolheu nenhum deles. Pois eles estão lidando com as perdas que eles tiveram meio que nessa pandemia vampiresca. E outras organizações viram isso como meio que uma chance deles ganharem meio que mais poder. E a gente vê todos os membros da máfia no funeral, incluindo o Shuya. Mas aí que levanta a incógnita. Cadê o nosso querido Osamu Dazai? Porque, putz, eles podiam ter meio que respondido, meio que dizendo onde meio que o Dazai estava. Bom, eu acredito que com certeza ele ainda tá em Paris com o Sigma. Eu até imagino o Dazai com o Sigma e o Nicolás, se já estiver envolvido nesse trio, em Paris. Mas especificamente o esgoto. E quem também meio que tá sofrendo é o Fitzgerald, que tá sendo perseguido pelo John Strayback. Ainda bem, finalmente mencionaram a presença desse menino, pois eu achava que ele ia ficar de escanteio. E aí que cortamos para o Atsushi, que está com um buquê de flores, com certeza para homenagear meio que o seu falecido diretor de orfanato. Ele vê que tudo está mudando. E aí alguém fala meio que atrás dele: então siga em frente. Cresça um caminho que eu ainda não sei. E essa é a vozinha da Kyoka. E pela reação do Atsushi, ele pensou que fosse o Akutagawa, pela expressão dele. E nisso que o Atsushi finalmente desabafa, que ele sempre quis apagar seu passado. Mas agora que ele tá livre de tudo isso, ele sente que ele não tá indo meio que pra lugar nenhum. Assim como a agência que agora se perdeu todinha. Ele nem sabe como ainda meio que manter seus dois pés em pé. E a Kyoka meio que pensa: ah, você pode viver do jeito que você quiser. Você é como uma ficha em branco. Isso quer dizer que você pode se tornar o que quiser. Eu sei porque eu fiz isso, graças a você. Ai, gente, isso foi muito fofo dessa menina. O Atsushi meio que agradece a Kyoka por tê-lo salvado bem no comecinho, quando ocorria o caos da decadência do anjo, onde ele se escondia naquela mansão por muitos dias. E nisso a menininha só pega a mão do Atsushi e fala: eu acho. E o Atsushi meio que não vai entendendo. E a menina: eu acho que eu tô com fome. Meu Deus, gente. A Kyoka tá me metendo uma de atacante. Lucy e Akutagawa, é melhor vocês deixarem de sentir isso daí, senão a Kyoka pode roubar o Atsushi de vocês. Bom, ambos vão pra casa e nisso a Kyoka lembra que ela meio que achou um pedacinho de papel meio que nos destroços. E aí o Atsushi pensa: pô, ele deve ser um pedaço da página. Então ele já vê que isso pode ser importante. E aí que de repente um pedaço de papel começa a brilhar. E o Atsushi é sugado dentro dele. E nisso temos umas palavras: tigre, ó tigre, viajes na terra prometida. E nisso o Atsushi é literalmente sugado. E daí ele aparece desmaiado. E nisso o senhorzinho fala: oi, tu tá bem? O Atsushi acorda, o senhorzinho já meio que fica agradecido. E aí fala: olha, se dormir assim você vai pegar uma febrezinha. Qual é seu nome? O Atsushi tá meio tonto e meio que se questiona ele tá. E aí o senhorzinho: ah, não é óbvio? Você está em Londres! E o capitão se encerra assim: eu quero agora! Sim, minha gente, Atsushi em Londres. Já não basta a Dazai na França, em Paris.
Agora teremos Atsushi em Londres. Eu ainda não vou levantar as teorias, porque com certeza eu vou deixar essa pro Asagiri dessa vez. Mas uma teoria que com certeza eu quero discutir pra vocês são os novos personagens que o Atsushi vai conhecer em Londres. Uma personagem que já tá garantida é a Agatha Christie, pois ela já está cotada a ser uma das grandes antagonistas da história há faz um bom tempo. Sem falar que ela faz parte da Ordem da Torre do Relógio, na qual ela é líder. Ou seja, a Agatha não vai ser a única a se interferir meio que nessa história. E aí que eu vou falar dos outros 6 autores que eu quero que com certeza apareça nesse arco de Londres. Número 1, Arthur Conan Doyle, que é aquele que criou o Sherlock Holmes e o James Moriarty. Foi ele que popularizou meio que esse gênero de detetive, na qual o ator original, o ator da vida real do Rambo, se inspirou meio que no ator Conan Doyle. Tem pequenas chances que o senhorzinho que o Atsushi se encontra no final do capítulo seja o Arthur, porque apesar dele aparecer literalmente nos últimos quadros, ele já tem até uma boa aparência. Número 2, Charles Dickens. Esse autor é conhecido como um dos melhores romancistas da era vitoriana, e ele é conhecido por ter feito Um Conto de Natal, aquele que envolve o Sr. Scrooge, Oliver Twist e Grandes Expectativas. Eu acho que o Charles Dickens deve meio que ficar do lado do Atsushi, pois, pelo visto, meio que pelos status da Agatha Christie, eu acho que a maioria meio que dos usuários de habilidades que operam na Ordem da Torre do Relógio sejam ricos. E ele é um autor que meio que é mais especializado no humor, na sátira e na perspicácia de observar meio que tanto personagens quanto a sociedade. Então eu acho que o Charles Dickens seja pobre, mas que ele é um bom indivíduo. Ele pode ter testemunhado várias condições sociais e situações precárias, e que ele seja um cara das ruas tentando apenas sobreviver. Além do fato dele lutar meio que vigorosamente pelo direito das crianças. Mas esse detalhe vai ser importante pro próximo personagem que eu vou falar. Terceira personagem, Jane Austen, que é famosíssima por ter escrevido Orgulho e Preconceito. Os romances da Jane Austen meio que sempre criticavam a aristocracia rural, meio que por volta do século XVIII, explorando temas como a dependência das mulheres em relação ao casamento, para uma busca social favorável e segurança econômica. Então já vimos que essa aí, ela pode meio que ficar do lado da Atsushi. E eu acredito que essa aí deve odiar muito a Agatha, pois com certeza ela acreditaria que o que falta na Agatha é um caráter. Quarta personagem, e essa sim vai com certeza estar do lado da Agatha, Emily Bronte. Se não conhecem ela, essa aí foi quem escreveu Morros dos Ventos Sussurrantes, que recentemente ganhou uma nova adaptação protagonizada pelo Jack Roberts e pela Margot Robbie. E com certeza ela teria Morros dos Ventos Sussurrantes como meio que habilidade. Quinto personagem, o Lewis Carroll, que é o autor de Alice no País das Maravilhas. Totalmente apropriado no que o Atsushi vai viver agora em Londres, já que agora ele tá no País das Maravilhas, que é o Londres. Eu acho que esse cara aí, bom, ele pode ser meio que um meio termo. Eu acredito que ele deve ser uma mistura de chapeleiro louco e gato. O gato meio que de berrones. E pesquisando agora, o nome do gato é Cheirice. Bom, ele seria um cara teoricamente louco, que falaria meio que umas conversas meio desconexas. E o sexto personagem, que esse aí é uma escolha mais, digamos, meio que é a minha hipótese, A.A. Milner. Vocês podem não conhecer pelo nome, mas ele é conhecido por escrever poesia infantil. Mas eu acredito que o A.A. Milner pode ser adaptado não como o próprio A.A. Milner, mas sim como o filho dele,
que se chama Christopher Robin. E agora vocês vão já entender onde eu quero chegar. Sim, eu quero meio que o autor de Ursinho Pooh e Google Stray Dogs. E pra só do Asagay tá liberado, porque o Ursinho Pooh agora é de domínio público. Eu acredito que dos poderes que os 6 personagens vão ter, o ator pode ter um poder relacionado ao Sherlock Holmes ou Moriarty. O Charles Dink pode meio que pegar ou o Conto de Natal ou o Oliver Twist. Jane Austen pode pegar Orgulho e Preconceito. Emily Blunt pode pegar Morros dos Ventos Sussurrantes. Lewis Carroll pode ter Alice no País das Maravilhas como poder. E o Christopher Robin pode ter o Ursinho Pooh como poder. E olha que essa é a minha fantasia sobre o poder dele. Que meio que os bichinhos de pelúcia do Christopher agem meio que mais como o panda de Jujutsu. Ou seja, bonecos vivos e agem mais com conta própria, mas que sempre ajudam o Christopher. E com certeza o ursinho que ele vai mais usar é o Ursinho Pooh. Gente, obviamente eu tô muito ansiosa pra ver qual vai ser essa segunda parte de Google Stray Dogs. E só espero que ela seja tão boa quanto a primeira. Bom, esse foi o capítulo 129.5 de Google Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Eu muito busy e fui.